E aí, gente, quem quer comentar alguma coisa que julgue ser importante a respeito daquilo que a gente conversou ali antes do nosso intervalo, ou mesmo daquilo que leu no texto, ou que pensou juntando com o texto ou não? Tem alguma parte do texto que vocês gostariam de trazer para mais reflexão, ou que não ficou clara, ou que acha que é importante salientar? Não? Tá. Então, com os mandalas que vocês, para quem fez os mandalas que fizeram aí na semana passada, olha para eles, veja o que eles querem, precisam ou necessitam de você agora. Eu sei que a semana toda nós já estamos trabalhando com esse mandala, com esses dois, na verdade, desde o sábado passado. Mas a gente leu um outro texto, eu trouxe algumas questões, algumas reflexões a respeito desse outro texto que nós lemos. E aí, talvez, olhar para esses mesmos mandalas realizados na semana passada, você possa perceber outras coisas, inclusive que envolvem essa questão da ética, no sentido de ser si mesmo, de estar de verdade embasado na sua verdadeira essência. E o como é que esses dois mandalas aí da semana passada refletem ou mostram isso para você. Como nós somos cientistas, é importante colocar a data, do lado dessa observação que você está fazendo aí no seu caderno, no seu diário de bordo, colocar a data de hoje. E eu vou explicar por quê. Porque você sabe o que aconteceu hoje. A gente teve esse texto, eu trouxe um monte de reflexões a respeito dele, você pensou um monte de outras tantas coisas e sentiu coisas aí nesse processo. Por quê? Tudo isso são as variáveis que estão ajudando você a poder perceber, com estados modificados de consciência, aquilo que você está percebendo nos seus mandalas agora. Então, isso é significativo e é importante. Como a gente brinca, e é o meu jeito de trabalhar, tá? Não é que de brincadeira no sentido escárnio, deboche, não tem nada. Como a gente brinca com a ferramenta mandala, é assim, e somos cientistas desta área e da psicologia transpessoal, é importante fazer essas referências, porque você, de uma certa forma, tem mais recursos e está, de alguma maneira, angariando, trabalhando com outras habilidades que habitam no seu ser, para você perceber no seu histórico pessoal, você laboratório de si mesmo, como é que a sua consciência caminha. Se ela evolui, se ela está estacionada, se ela está evoluindo, se ela ampliou, se ela oprimiu. E por quê? E para quê? Porque qualquer reação consciencial, no sentido instintiva da palavra, ela tem alguma função. Nem sempre, quando a gente está oprimindo a nossa consciência, significa que nós estamos num processo de involução. Não, às vezes é um mecanismo de defesa até por conta das coisas que estão acontecendo ali naquele momento.
Então, eu preciso fechar meu campo consciencial ou manter ele o mais oprimido, melhor dizendo, né? Não tão aberto, não tão interconectado com o ambiente, com os outros, etc. e tal, porque eu estou no mecanismo de proteção do self que eu sou e que habita meu ser. Quando eu sei disso, eu posso transitar por essas camadas conscienciais com mais frequência, com mais facilidade, com mais fluidez. E aí eu volto para um daqueles pontos iniciais que nós falávamos no início do nosso encontro hoje. Não importa o ambiente ou as pessoas com que eu esteja me relacionando nesse momento, o ambiente onde eu esteja inserido. E se eu tiver que utilizar de recursos ditos sombras, dito persona, né, para poder me relacionar, mas eu sei, porque está garantido em mim, o self que eu sou e a consciência que eu tenho aqui agora a meu respeito. Isso é o mais importante de tudo. Eu não vou me perder no ambiente onde eu me envolvo. Se eu entro num ambiente tumultuado e eu me sinto tumultuado, o ambiente ganhou de mim. E está tudo certo, não tem problema nenhum. Mas eu não consegui fazer o mecanismo de proteção do self individual que habita em mim naquele momento. E muitos episódios, em muitos momentos, isso acontece no nosso dia a dia. Porque a gente não está vigilante na presença. Por isso lá, já que a gente está falando de Jesus como mestre, para respeitar lá o livro que a gente está usando lá do A Elegância do Self do Leloup, né, que Jesus como mestre, então assim, ele dizia vigiai e orai. Oração para poder manter o estado de consciência o mais alto que eu puder conquistar naquele momento. E a vigilância para que eu me mantenha o mais frequentemente naquele estado de consciência que eu consegui atingir naquele momento. Porque não é fácil, tá, gente? Fácil no sentido, há muitas distrações e muitas possibilidades no dia a dia, no minuto a minuto, que nos convidam a sair dessa verdadeira essência que nós somos. Porque a gente ainda não está seguro com os fundamentos bem estruturados dessas manifestações conscienciais mais profundas. Então a gente ainda transita por esses estados de consciência. Mas em muitos momentos do dia, cada um de nós já é capaz de poder atingir estados bem sutilizados de consciência. É que a gente só não se mantém lá ainda, tá? Mas nós vamos chegar nesse lugar. Não sei se nessa vida, não sei se hoje, não sei se não é isso que a gente está questionando, mas é um caminho do nosso processo. Quanto mais eu reconheço e eu sei do meu ego e das estruturas egóicas sombrias que não estão integradas na minha personalidade, mais eu não preciso lutar contra elas. Desculpe. E aí eu permito que o self possa se manifestar melhor na condição que ele é capaz de poder estar aqui agora. Tudo bem? Então, quando eu olho para esses meus mandalas que eu fiz lá na semana passada, quais são as estruturas sombrias que aparecem aí agora? E lembrando, sombra é aquilo que não está integrado na personalidade. Não precisa ser uma coisa ruim, pode ser uma habilidade que eu tenho que eu não reconheço em mim. Eu posso ajudar? Toda sombra reflete uma luz. Então, a que luz essa sombra, ou as sombras? Mas você vai perguntar para cada uma delas, tá? A que luz essa sombra reflete? Se ela está como sombra, é porque ela está refletindo uma luz. Ela só é uma manifestação reflexiva de uma luz, de uma capacidade luminosa. Então, que capacidade luminosa é essa que eu ainda não reconheço no meu ser? Já é capaz de poder observar nuances dela, pelo menos? Um estado luminoso começa a despontar? Se for uma, é com essa que a gente vai trabalhar. Essa habilidade luminosa ou luminosa, tá? Se houver mais, porque aparecem mais sombras aí que você detecta nos seus mandalas que você fez a semana passada, você escolhe aquela que mais chama a sua atenção nesse momento, que nós vamos trabalhar com ela.
Se não, se é uma só, fica com essa, que é aquela que já está na prontidão para poder ser trabalhada. Aí o que você vai fazer? Você vai produzir um novo mandala. Por isso que eu pedi para trazer material de mandala. Mas pensando, sentindo e sentindo, pensando o quê? Nessa luz que está lá manifesta como uma sombra, que eu detectei como uma sombra psíquica que aparece nos mandalas anteriores. E aí você pensando e sentindo isso agora, você elabora esse seu novo mandala aqui agora, tá bom?